Nós já vimos aí esse ano todo, a mensagem principal, o tema principal tem a ver com a idolatria, ou seja, quem tem sido os nossos ídolos que têm ocupado o lugar de Deus. E com isso a gente tem aprendido de como tirar tudo isso da nossa vida e centralizar Deus no dia a dia da gente mesmo. Quando nós centralizamos Deus no dia a dia da nossa vida, quando Deus se torna o único e verdadeiro Deus na nossa vida, o resultado de tudo isso é que nós temos uma vida transformada e nós começamos a impactar as pessoas que estão do nosso lado. Uma das grandes características, ou uma das grandes impressões que nós podemos ter, se de fato nos convertemos ou não, é entender o quanto nós temos influenciado outras pessoas para caminharem com Jesus Cristo. Portanto, olhar para uma igreja que tirou ídolos e colocou Deus, tem que entender que é uma igreja que promove transformação, que influencia o seu meio. E por isso hoje, nós vamos pensar um pouco como igreja, quais são os passos, ou o que nós queremos fazer ano que vem, quem nós queremos influenciar ano que vem, quais são as marcas que nós queremos ter na nossa igreja, que de fato geram transformação e impactam outras pessoas. E para nós, as gerações dentro da igreja, elas são muito importantes. Por exemplo, essa semana nós tivemos um encontro dos 60+, pessoas com mais de 60 anos que vieram para a nossa igreja 5 horas da tarde, e aí a gente tem um momento de louvor, tem uma palavra, tem ceia e termina com um lanche que na verdade foi um jantarzão, teve creme, sopa, mais tortinha, bolo e foi muito gostoso. E o grupo gosta, a gente se diverte pra caramba. Foi um momento bacana. Por quê? Porque a gente entende que a terceira fase, os 60+, eles são importantes para nós. Eles têm um significado e a gente quer impactar. A nossa igreja, ela trabalha por pequenos grupos, e os pequenos grupos vivem de acordo, ou eles se apresentam de acordo, na maioria das vezes, com pessoas que estão vivendo o mesmo período, a mesma experiência, o mesmo lugar, quem mora em determinado lugar, quem tem filhos que ainda são crianças, quem já é da terceira idade. A gente trabalha com pequenos grupos com esta marca. A gente tem hoje, por exemplo, o trabalho da nova geração, ele termina com pequenos grupos para a nova geração. O pessoal mais velho tem um grupo chamado GPS, que eles se encontram nas casas simplesmente porque entendemos que a nossa igreja, ela influencia pessoas por intermédio de gerações. Agora, hoje eu quero olhar para a nova geração, de criança até o jovem de 25 anos. O nosso foco nesse encontro hoje é daquele que chegou no berçário da igreja e está terminando a faculdade. Esse é que eu quero olhar, este é o movimento que nós estamos preocupados para o ano que vem. Na verdade não é preocupados, a gente tem preocupação com todos, mas é este o grupo que a gente quer conversar com vocês nessa noite e mostrar algumas mudanças ou algumas crenças, alguns valores para nós. Mas para isso a gente vai abrir a Bíblia em Atos 13:36. Atos 13:36. Neste contexto, ou neste texto, está sendo discutido quem é Jesus Cristo, e que Jesus Cristo de fato não morreu, ele ressuscitou. E aí eles abrem um parênteses para falar, olha, apesar de ele vir da descendência de Davi, Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou. Davi não, ele morreu e o seu corpo entrou em decomposição. No contexto todo que eles vêm falando a respeito de Jesus Cristo e quem é este Cristo, eles abrem um parêntese e eles dizem o seguinte: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu e foi sepultado com os seus antepassados. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu e foi sepultado com os seus antepassados. Quero olhar para este versículo e pensar em 3 coisas que esse versículo nos ensina. Primeira coisa, Deus entende que há gerações diferentes. Tendo, pois, Davi servido em sua geração. Ele não serviu em gerações diferentes a deles. Ele serviu na geração a qual Deus o colocou, a qual Deus o desafiou, a qual Deus disse, olha, esta é a sua geração, você vai trabalhar aí, você vai trabalhar com estes aí, você vai influenciar, impactar estes aí.
porque a geração de Davi precisava ser impactada. Hoje, quando a gente estuda um pouco sobre geração, era dito até recentemente que uma geração, ou em 100 anos, a gente abrangeria aproximadamente 3 gerações. Entretanto, com o avanço da tecnologia, das informações, do que está, a facilidade do acesso que nós temos hoje a tudo, tanto a saúde como a informação, a realidade do mundo e tudo mais, as gerações elas têm diminuído de 25, 30 para 10 anos, e a cada 10 anos se junta ou se surge uma nova geração. Uma geração é um conjunto de pessoas que, por terem nascido no mesmo período histórico, receberam ensinamentos e estímulos culturais e sociais similares e, por conseguinte, têm gostos, comportamentos e interesses comuns. É interessante como a Bíblia divide o povo, o grupo, em gerações. Por exemplo, na geração que Jesus viveu, ele tratou aquela geração de forma muito dura, de forma muito assertiva. Ele não brincou com aquela geração. No livro de Marcos, Jesus afirma que aquela geração pedia um sinal miraculoso, mas não lhe seria dado nenhum sinal. Aquela geração Jesus chama de adúltera e pecadora, e que ele se envergonhava deles. Ele dizia que era uma geração incrédula e perversa, ou seja, quando Jesus viveu aqui na terra, no meio de um povo que tinha relativamente a mesma influência histórica que eles estavam vivendo, Jesus chega para eles com os 2 pés no peito, dizendo: geração adúltera, incrédula, vocês não vão ver sinal algum. E aí ele chega batendo, mas ele trabalha com aquele grupo de pessoas. De uma forma simples, então, geração é um grupo de pessoas que têm a mesma idade, que por viverem num mesmo período, influenciado pelos fatos históricos, sociais e culturais, este grupo acabou estabelecendo para si gostos, comportamentos e interesses comuns. Ou seja, eles têm aproximadamente a mesma faixa etária, e todo o ambiente externo que eles estão vivendo os influencia a terem as mesmas características. Antigamente, a influência demorava mais tempo para chegar, porque não existia tanta tecnologia, tanta informação, então a geração era influenciada de forma mais longa, mais distante, eram 25, 30 anos. Hoje, a cada 10 anos, a gente muda as características destas gerações. Agora, é interessante de pensar esse contexto todo, quando a gente lê, por exemplo, Juízes 2:10. É um dos textos mais tristes que eu leio na Bíblia. Diz que depois que toda aquela geração, a geração de Josué, foi reunida a seus antepassados, ou seja, morreu, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. A geração de Josué morreu, surgiu uma geração que não conhecia nem o Senhor e nem o que ele tinha feito. Que coisa triste, que coisa triste. Vamos pensar nas gerações que existiram anteriores a Josué. A geração de Moisés, uma geração que viveu escrava no deserto, e a gente viu muito isso na série dos 10 mandamentos. A mão pesada do faraó sobre aquela geração, e o contexto histórico deles é que eles não tinham liberdade alguma, pelo contrário, eles viviam sobre uma opressão tremenda. Eles não estavam na terra deles, na casa deles, no conforto do lar, eles estavam numa outra terra, num outro lugar, sob o domínio, o jugo de um faraó. Eles estão naquele contexto, diz a Bíblia, que eles começaram a levantar um clamor pedindo a Deus libertação, e diz que Deus ouve o clamor, Deus vê a aflição e Deus desce. Quando Deus desce, tira aquela geração do Egito e leva para o deserto, e eles vivem ali no deserto. Eles já não estão mais sob a opressão do faraó, mas eles estão agora longe ainda de casa, mas estão enxergando o movimento de Deus. Eles veem milagres, eles começam a conhecer Deus pessoalmente, um Deus que os tirou com o braço forte do Egito e que está levando para a terra. Eles veem coisas sobrenaturais, mar abrir, surgir alimento todo dia de forma
forma sobrenatural, água sair de pedra, andar por 40 anos no deserto e as roupas não se desgastarem, os sapatos, as sandálias não se acabarem. Quer dizer, eles começam a ver Deus levando-os de forma sobrenatural, com uma coluna de fogo ou com uma nuvem de fumaça. Eles vão entendendo que existe um Deus sobrenatural, que de fato os tirou do Egito e transportou para uma terra. Este movimento todo forja aquela geração, forma valores, princípios, conteúdos naquela geração. A próxima geração, a geração de Josué, eles já estão na terra prometida, eles saem do deserto e entram na terra prometida, e é um movimento também sobrenatural. Eles já começam com o rio secando, já começam dando volta em torno da cidade e as muralhas caindo, só porque eles estão rodeando a cidade. De forma sobrenatural, eles vão invadindo a terra deles, e vão se acomodando, se alocando na terra que mana leite e mel, e aí eles vão se acostumando com aquela situação toda. O contexto histórico e social é formado por todos esses movimentos. Os valores, os princípios, os gostos, a forma de se trocar, de se vestir, é caracterizada por este movimento. A terceira geração, esta que o texto diz, que se levantou sem conhecer Deus e os seus feitos, já é uma geração onde o seu contexto histórico é estabelecido num lugar onde já estamos na nossa própria terra, na nossa própria casa, já não somos escravos mais, estamos aqui estabelecidos, de uma certa forma, estamos vivendo muito melhor, sem grandes crises, como nós vivíamos lá. E esta situação histórica, esse ambiente social forja aquela geração a tal ponto que eles se esquecem de Deus. Na verdade, eles nem conhecem Deus e nem sabem o que Deus fez por Israel. Ou seja, você olha e entende que a Bíblia apresenta e respeita o movimento de cada uma das gerações. Socialmente falando, quando a gente olha para a nossa comunidade, um grupo como o nosso, aqui existem várias gerações representadas, e tem muita gente estudando a respeito de geração, e tem definido gerações com as suas características, com as suas marcas, com os seus trejeitos. Por exemplo, quando você pega os veteranos, aqueles que são nascidos entre 1922 e 1943, hoje possuem entre 76 e 97 anos. Quem faz parte dessa geração, levanta a mão. Marsola, escutou? Para levantar a mão quem faz parte dessa geração. Levanta a mão bem alto, sem vergonha, pode levantar. Geração de veteranos, aqueles que estão no nosso meio, eles são conhecidos pelo sacrifício pessoal, pelo respeito pelas autoridades e trabalho como recompensa. É um povo que viveu a Segunda Guerra Mundial e a Grande Recessão, passou por escassez, passou por falta de um monte de coisas. Muitos migraram do seu país e foram para outros países por causa dessa bagunça toda. Isso forjou uma geração, eles se tornaram pessoas que aprenderam a respeitar a autoridade e, por outro lado, também se tornaram autoridade. É uma geração que, pelo jeito de olhar, os filhos já sabiam qual seria o resultado na vida deles, se eles sofreriam penalização ou não, porque eles estiveram e aprenderam no contexto histórico social deles a serem dessa forma. A próxima geração é conhecida como os baby boomers, aqui nascidos entre 44 e 60, hoje com 59 a 75 anos. Quem pertence a essa geração, levanta a mão. Pô, Marcelo. Essa geração é marcada pelo trabalho duro. A expressão workaholic surgiu nessa geração. É um pessoal que viveu historicamente o fruto de pais que trabalharam muito porque havia uma escassez tremenda, que muitos tiveram que migrar dos países. A gente não quer viver isso de novo. E aí eles caem de cabeça no trabalho, trabalhando loucamente. Eles gostam de competição e adoram uma comunicação eficaz. Estão se preparando hoje para a aposentadoria, se é que já não se aposentaram. Você tem conversado comigo que você quer se aposentar, você faz parte dessa geração, Marcelo, não estou entendendo essa história. O próximo grupo é a geração X, a minha geração. É conhecida por geração perdida, nascidos entre 1961
em 1980. Por um ano eu faço parte dessa geração. Um ano. São hoje aqueles que possuem 39 e 58 anos de idade. Quem faz parte dessa geração, levanta a mão. Somos maioria. Adoro ganhar. Mas pais, essa geração é uma geração marcada por algo interessante. A maior parte dos divórcios acontecem com o povo dessa geração. Foi a primeira geração a falar do equilíbrio profissional e pessoal. A primeira a realmente exigir isso no local de trabalho. A primeira geração a começar a dar uma resposta dizendo: nós não gostamos desse autoritarismo todo, da forma como nós fomos criados, e aí a gente se tornou mais liberal. No liberal nós nos perdemos. Hoje os filhos não são mais conduzidos, mas eles nos conduzem. É uma geração marcada dessa forma. Depois existe a geração dos milênios, ou a geração Y. É uma geração de pessoas nascidas entre 1981 e 2000. Hoje possuem entre 19 e 38 anos. Quase que eu entro nessa geração. Quem é que faz parte dessa geração? Levanta a mão. Marsola, você está levantando a mão agora? Viveram um tempo em que a tecnologia está presente em casa, cresceram, o berço já era tecnológico. São incrivelmente pragmáticos, otimistas e determinados. Acham que vão mudar o mundo e às vezes são muito idealistas e já se tornaram a geração mais representada no mercado de trabalho. Interessante, essa geração é a que está aí, dominando as coisas. E o que eu acho bacana é que existe também uma nova geração, e ainda alguns estudiosos dizem de uma outra. Geração Z, as Centennials, são nascidas depois de 2001, são jovens aprendizes que logo estarão se formando no ensino médio, altamente tecnológicos e forte no cuidado ecológico. E existe a geração de 2010 para cá, onde é uma geração que eles estão chamando de geração alfa, que esta então é tecnológica, até a mamadeira é eletrônica para eles. O fato é que você pega essas gerações todas e você percebe que existem diferenças entre elas. A minha geração olha a geração seguinte e diz: como é que esses caras vivem? Como é que não se tem um pensamento linear? Porque a minha geração tem um pensamento linear, a geração deles estão pensando em um monte de coisas ao mesmo tempo. Como é que eles vestem o que eles vestem? Eu detesto aquela meia que eles usam até o tornozelo, com a cara do Bob Esponja, com uma nota de $. Eles acham a coisa mais linda do mundo. Eu vejo o Matheus Gaspar e o Pedro saindo de casa e falo: cara, que coisa brega da gota. Mas estão se achando lindos, lindos, lindos. Aí eu fico pensando naquilo, e um dia desse eu saí, estava com a meia um pouco mais alta. Ele: tá com a meia igual? Não, eu fui trocar. Só de revolta. Só para não ser brega, eu fui trocar, tirei a meia, falei: por via das dúvidas, eu andar sem meia. O fato é que as gerações são diferentes. E a gente pega uma comunidade como a nossa, a representação de todas as gerações. Está todo mundo aqui no meio. Como as empresas hoje também têm enfrentado tudo isso. E a grande pergunta é: como é que a gente faz para que uma geração trabalhe com a outra? São gerações diferentes, onde foram criados em contextos diferentes. Esses dias eu assisti uma palestra que abriu um pouco a minha mente, né? Ela disse que a geração dos millennials estão aí, e eu acho isso mesmo, eu sou forjado a crer nisso, que eles são uma geração que começa a trabalhar 2 meses depois já pede aumento de salário. Aí você fala: cara, mas por que tudo isso? E aí alguém virou e falou assim: mas será para eu pensar? A maior parte deles já estão entrando no emprego, todos endividados, inclusive endividados pela própria formação, pelo custo e talvez a resposta dele não é porque eles estão só se achando, eles também estão querendo sobrevivência. Eu falei: olha, pode ser, faz sentido. Então, como é que a gente convive com essas gerações todas dentro da igreja? Como é que a gente respeita? Então, a igreja tem que olhar para uma comunidade como a nossa e dizer: nós precisamos falar a linguagem de todos. Nós precisamos responder às perguntas de cada uma destas gerações. Portanto, quando nós olhamos a Bíblia, nós entendemos que Deus com uma geração trabalhou de uma forma, com outra geração trabalhou de outra forma, porque o contexto histórico, social, o ambiente que eles viviam ou que eles passaram exigia isso. Por isso o texto também nos ensina que Deus trabalha diferente em cada uma das gerações.
O texto diz: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração. São propósitos diferentes de Deus para cada geração. Deus tem um motivo ou uma aplicação diferente do seu conteúdo para cada geração. O conteúdo de Deus é absoluto, mas como é que nós vamos transmitir esse conteúdo para aquela geração? Ele é extremamente flexível. Aonde a crise ou a necessidade precisa ser tratada, Deus trabalha de forma distintas. E vou explicar para vocês dando um exemplo. A geração de Malaquias versus a geração de Atos. A geração de Malaquias, ela já havia passado pelo pior. Era uma geração que tinha saído do exílio da Babilônia. Mais uma vez, eles tinham se tornado uns escravos numa região distante. Tinham sido destruídos por Nabucodonosor e levados para a Babilônia como escravos, como mão de obra barata mesmo. E lá eles estavam vivendo enquanto a nação aqui estava totalmente destruída. Depois se levanta um grupo, volta e eles começam a reconstruir a sua própria nação. Reconstroem os muros, reconstroem os templos, o templo, ou seja, eles passam a ter um significado, uma proteção, uma identidade. O templo gerava a identidade deles, o muro significava a segurança, a característica deles serem uma nação de fato. Só que eles estão ali e o muro está reconstruído. O templo está reconstruído e historicamente vivendo num período de paz, espiritualmente vivendo um período desgraçado. Deus chega com Malaquias, capítulo 1, verso 1, palavra do Senhor, uma advertência dada contra a nação. Advertência não é Deus chamar o pessoal para a sala de estar e falar assim: senta aqui, vamos conversar. Está tudo bem, eu sou Deus, o Deus criador de todas as coisas, eu posso tudo, quero saber como é que vocês estão. Estão felizes? Estão precisando de alguma coisa? Preciso fazer algum milagre para vocês? Vocês estão bem? Está tudo bacana? Não, Deus chama para a sala de estar e o texto diz, uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Deus chama o povo e diz: senta aí que eu tenho algumas coisas para falar com vocês. E é uma advertência. Advertência não é um papo. Ou vocês mudam, ou vocês vão se dar muito mal. E ele começa a trazer conteúdos pesados. Sabe o que eu tenho contra vocês? Vocês abandonaram algumas coisas que são imprescindíveis. Vocês têm trazido na hora dos sacrifícios animais com defeitos. A minha pergunta é: vocês entregariam esses animais de presente para os governadores? Se vocês não fariam isso pelos governadores, por que é que vocês estão fazendo isso comigo? Significa que o coração de vocês já se perdeu em relação a mim. Vocês estão me dando qualquer coisa, vocês não têm vínculo maior comigo. Sacerdotes, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês se perderam por completo, como vocês têm administrado as celebrações, os rituais, como vocês têm administrado os nossos encontros, tem me dado raiva. Nação, eu quero dizer uma coisa para vocês, eu odeio o divórcio que se tornou prática comum entre vocês. Então Malaquias vem para aquela geração que tinha passado por uma aflição, mas hoje vivia de uma forma muito boa, muito tranquila, achando que estava muito bem. Deus chega com um conteúdo e com uma proposta pesada. Geração de Malaquias, o movimento de Deus, o que Deus tratou com aquela geração foi algo duro. A geração de Atos, que provavelmente, ou na certeza, viveu muito esse distanciamento de Malaquias em relação a Deus e colheu algo na pele. A geração de Atos era uma geração que tinha vivido ou estava vivendo debaixo do domínio de Roma. Jerusalém já era agora província, colônia de Roma, estava subsidiada a Roma, já não tinha mais uma autoridade autônoma, dependia ou tinha que prestar contas a Roma. Estava sendo, mais uma vez, opressa. Era uma geração que tinha perdido a sua liberdade. Deus vem com uma palavra da graça. Jesus Cristo chega no meio deles. E eles começam a ouvir a respeito de Jesus Cristo. E eles começam a se entregar a Jesus Cristo. Diz a Bíblia que Pedro chegou para aquela geração dizendo: salvem-se desta geração corrompida. E a sede era tão grande daquele povo, e eles estavam vivendo um momento histórico, cultural, tão intenso, que diz que os que aceitaram a mensagem foram batizados, e só naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas.
porque a palavra, o movimento de Deus para aquela geração foi uma geração que vivia um contexto histórico diferente. Precisavam ver da graça. A geração de Malaquias já tinha experimentado da graça, já tinham sido libertos. Interessante como o conteúdo vem de formas distintas. De formas distintas. E nós temos que entender que Deus trabalha com gerações distintas. Ele entende que as gerações e o conteúdo e a mensagem também vêm diferente. Agora, como é que nós vamos fazer isso acontecer? Deus usa pessoas para cumprir o seu propósito. Diz que tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus, a sua geração, então ele morreu. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus, a sua geração. Que coisa bacana. Como Deus transforma a geração por intermédio de pessoas. Você vai ver que Deus usou Malaquias, Deus usou Pedro e os discípulos, depois Paulo, Deus utilizou Davi, e a nossa geração, Deus continua utilizando pessoas. Como é este movimento? O texto de 2 Timóteo 1,5, Paulo chega a Timóteo e diz, cara, eu tenho algo que eu olho para você e eu acho muito bacana. Eu vejo em você uma fé que não é fingida. Eu não vejo uma fé fake, uma fé que é para inglês ver. Eu vejo uma fé que é coerente. O que você acredita versus o que você pratica está em consonância. E o que é melhor de tudo isso é que você acredita de fato que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Você vive de acordo com esses princípios. Ele diz, eu recordo-me da sua fé não fingida. Paulo está dizendo para o jovem Timóteo. Eu recordo-me da sua fé não fingida. Eu lembro, e quando eu olho para você e eu me lembro de você, o que vem à memória é a sua fé não fingida. Só que ele acrescenta algo. Ele diz que primeiro habitou em sua avó Lóide, e depois em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Olha, Timóteo, quando eu me lembro de você, eu me lembro do movimento de fé que existia dentro de você. Eu me lembro de que você era um cara que praticava de fato a fé, porque a sua fé não era algo fingido, era verdadeiro, era real, coisa pelo qual você vivia, você cria e praticava. Você não gerava uma dicotomia do crer e o praticar, pelo contrário, era uma coisa só na sua vida. Eu me lembro dessa sua fé que não era fingida. Agora, sabe o que eu acho legal nesse movimento todo, Paulo diz? É que esta fé primeiro foi vista na sua avó Lóide, e depois na sua mãe Eunice, e agora ela é replicada em você. Uma fé que é de geração em geração transferida. Uma fé de uma pessoa que impactou uma outra pessoa, que impactou uma outra pessoa, que se tornou pastor de uma igreja onde foi impactada pela existência dele. A tal ponto de que Paulo o coloca em Éfeso, na igreja de Éfeso, onde as gerações que ele liderava, era a marca daquela igreja, que a geração que ele liderava era de pessoas mais velhas que ele. Paulo chega em Timóteo 4,12 dizendo que ninguém o despreze pela pouca idade que você tem, pelo contrário, torna-te padrão aos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Seja a testemunha, o exemplo, o padrão, o modelo para estes caras que são mais velhos que você. Porque a fé que você tem não é uma fé fingida. É uma fé herdada, que você viu na sua avó, viu na sua mãe e também se vê em você. Que foi passada de geração em geração. Como isso nos ensina tanto, porque a responsabilidade de passar a fé é do pai, não é da igreja. A responsabilidade de passar a fé é da avó, é da família. A responsabilidade é daquela célula matriz, a primeira célula, o ambiente familiar, é o lugar onde a fé é passada. É de vó para mãe, para filho, na vida da avó, na vida da mãe, na vida do filho, e assim é experimentado. Eu lembro que quando eu era pastor na Igreja Batista do Morumbi, era pastor de jovens, tinha uma senhora que vira e mexe costumava dar um castigo para o filho quando ele ia mal na escola. Ele ia mal na escola, ela mandava ele estudar 1 semana de Bíblia comigo. E eu ficava pensando, eu sou o castigo. O cara foi mal na escola, tem que estudar a Bíblia comigo.
Uma outra mãe chegou para mim e disse: a responsabilidade final do meu filho, a responsabilidade espiritual dele, 50% é minha e 50% é sua. Eu falei: ferrou. Seu filho se perdeu. Porque eu sou uma ferramenta para você. Mas a responsabilidade final é do pai. É você quem ganhou o filho. É você quem gerou o filho. O que é herança do Senhor não é para mim, é para você. Portanto, nós temos que entender que fé é algo que se passa de pai para filho. Que nós estamos influenciando nossos filhos o tempo todo, nossos netos o tempo todo. Porque a fé é transmitida por meio de relacionamentos. A fé não é feita num programa, é de relacionamentos. É a avó transmitindo para a mãe transmitindo para o filho. Agora, como é que se faz isso? Paulo ensina um outro jovem, Tito, dizendo: você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ele diz: pega a sã doutrina. Com a sã doutrina, ele diz, ensina as mulheres mais velhas. E aí ele acrescenta dizendo: assim, essas mulheres mais velhas poderão orientar as mulheres mais novas. Qual é o processo nesse relacionamento todo? Eu tenho uma relação bacana com meus filhos, a gente vive bem, eles são super meus amigos, eu sou amigo deles. Cara, lá em casa a gente não tem problema, legal. A minha pergunta para você é: você está fazendo o que a Bíblia diz? Porque a gente está falando de transmitir a fé significa pegar a sã doutrina e ensinar a geração que está em voga, para que ela ensine a geração que virá. É a sã doutrina que vai equalizar a fé do pessoal. É o que a Bíblia nos mostra, nos apresenta. É o que a Bíblia diz que tem que ser. É a sujeição às Escrituras. É entender o Evangelho. É estudar o Evangelho. Deuteronômio diz: tu inculcarás nos teus filhos. Sabe o que é inculcar? É abrir a cabeça e colocar lá dentro. É a responsabilidade tua. E você vai falar disso quando estiver andando no caminho, quando se levantar, quando se sentar, quando deitar, quando estiver comendo. É você quem vai inculcar ao teu filho. Inculcar é pegar a sã doutrina e colocar dentro da cabeça deles. Cara, o que é sã doutrina? É uma doutrina sadia. É uma doutrina que nos aproxima de Deus. É uma doutrina que valoriza o homem, porque valoriza Deus no homem. É uma doutrina que coloca o homem no lugar que ele tem que estar, como criação. E a criação, ela subsiste em Deus. É ensinar os meus filhos a não serem independentes de Deus, mas eles subsistirem em Deus, porque nenhum ser é autônomo, ninguém da criação é autônomo. A gente vive em Deus, está subsistindo em Deus. Portanto, o que a Bíblia está dizendo é que você vai pegar a sã doutrina e ensinar para as mulheres mais velhas. E as mulheres mais velhas ensinarão as mulheres mais novas. E sabe qual é o contexto? É o contexto da família. Pega a sã doutrina e ensina as mulheres mais velhas. Com a sã doutrina na cabeça das mulheres mais velhas, e elas praticando a sã doutrina, elas vão influenciar e ensinar as mulheres mais novas. Sabe o quê? A amarem seus maridos e aprenderem a cuidar da casa. A sã doutrina transforma o ambiente familiar. Que coisa! Fico triste, muito triste, quando eu vejo uma crise familiar e em vez do povo cair de cabeça, a família cair de cabeça na Bíblia, ela distribui terapia. Escuta, o que transforma o ser humano continua sendo a palavra. Eu não sou contra a terapia. Eu acho que ela ajuda e ajuda pra caramba. Minha esposa está estudando psicologia, eu sou analisado todos os dias, quase todas as horas. Eu não sou contra, mas eu sou contra aqueles que não priorizam a sã doutrina. Nós temos algo de doente na nossa família. O remédio para ficar saudável é aquilo que é saudável, que é a doutrina sadia da Bíblia.
Nós temos que olhar a nossa família de acordo com a doutrina saudável da Bíblia. Nós temos que cair de cabeça porque alguma coisa nós estamos falhando. E não é alguma coisa no âmbito psicológico, é alguma coisa no âmbito espiritual. A gente tem que tratar, em primeiro lugar, as doenças espirituais. Tem algum ídolo aqui dentro de casa que precisa ser demovido. Vamos estudar a Bíblia e vamos nos ceder diante de Deus. Pega a sã doutrina e ensina as mais velhas. As mais velhas ensinarão as mais novas. Sabe o que a Bíblia apresenta aqui? Primeiro, uma relação de responsabilidade daqueles que são mais velhos. Eu tenho por obrigação, por ser mais velho, influenciar a geração vindoura. Salmo 78. O que ouvimos e aprendemos, o que contaram os nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Nós vamos ensinar aos nossos filhos e eles ensinarão aos filhos dele, que ensinarão aos filhos dos filhos. O que ouvimos e o que aprendemos, o que nos contaram e nos ensinaram nossos pais, nós não vamos esconder. Significa que a geração mais velha, ela tem a obrigação de ser uma geração que ensina, que pega essa doutrina e passa para frente. Da mesma forma, como a geração mais nova, ela tem uma obrigação de aprender a estar submissa a uma outra geração. Esta geração é a geração que me ensina, eu preciso aprender. Eu não sei viver a Cristo, eu preciso que alguém me ensine. Ano que vem, a gente vai trabalhar muito no contexto de família dentro da nossa igreja. A gente entende que a gente precisa fortalecer a nossa igreja no âmbito de família, no contexto de família, que ensinar a sã doutrina, nós estamos levando uma surra, porque a sã doutrina não está sendo praticada dentro da igreja, dentro das famílias. Então a gente está se comprometendo e dizendo, olha, a sã doutrina vai ser trabalhada, porque a gente precisa respeitar essas gerações e entender o que as gerações estão perguntando. E é interessante, porque na crise entre gerações, muitas vezes eu olho a minha geração e eu acho que a minha geração é que sabe tudo. A minha geração sabe tudo. Eu olho para a geração dos meus filhos e eu digo, cara, como eles são assim? Por que eles vivem assim? Mas a minha geração era tão mais fácil. A gente brincava na rua, a gente corria brincava de pega-pega, de esconde-esconde, andava de bicicleta. Essa geração não sai do videogame e a gente reclama e compara o tempo todo. Mas quais são as perguntas que as gerações estão fazendo, que nós estamos respondendo com a sã doutrina? Eu lembro que quando eu estudava engenharia, entravam 700 alunos por mês, por semestre na faculdade. Dos 700 alunos, 5 eram mulheres. Naquela época, a engenharia era um curso muito mais para homem do que para mulher. Hoje isso mudou bastante. Naquele período, lembro de um dos semestres que eu estava lá, e entrou um homossexual. E ele se vestia, andava como homossexual. Eu lembro de um grupo grande de meninos reunirem do lado dele e dizer, aqui ou é mulher ou é homem. Outra coisa não existe. E no dia seguinte o sujeito tinha virado homem. A minha geração tem dificuldade de atender, de trabalhar, de lidar com essa crise de identidade de gênero. A geração dos meus filhos já estão muito mais acostumados. A resposta que eu tenho entendido hoje é que nós viramos para esta geração e dizemos, nós sabemos como temos que lidar, mas essa ojeriza que nós praticamos está errada. Da mesma forma, como fechar os olhos e dizer que está tudo certo, também está errado. Como é que a sã doutrina é aplicada às gerações? Quais são as perguntas que essas gerações estão fazendo que a gente tem que responder com a sã doutrina? O que é que uma geração mais idosa está querendo ouvir que a sã doutrina responde? O que é que uma geração mais nova está querendo ouvir que a sã doutrina responde? Portanto, ano que vem, essas crises que o mundo que nós estamos vivendo está trazendo, esses temas mais difíceis, a gente vai lidar bastante, porque a gente tem que equipar a nossa igreja com a sã doutrina. O desafio que nós estamos fazendo como liderança é que ano que vem é mais um ano de estudo bíblico, de fato, como nós temos feito. É entender
E a gente precisa se comprometer como igreja. Por quê? Porque uma geração influencia outra geração, que influenciará outra geração. Nós precisamos entender uma estatística. Existe uma estatística que diz que 85% das conversões a Cristo acontecem antes dos 18 anos. E destes 85%, 75% acontecem antes do 13. Significa que 75% do nosso pessoal tomou uma decisão antes dos 13 anos de idade. Bacana isso. Se a gente for para uma questão estratégica, se 85% das decisões acontecem antes dos 18, então vamos centrar força nisso aí. Vamos promover força nisso aí. Vamos centrar todo o nosso foco, porque é aqui que as decisões acontecem. Bacana. Não vamos esquecer os outros, mas vamos centrar força. Entretanto, tem uma outra estatística. Que 85% dessas decisões que acontecem antes dos 18 anos, dos 18 aos 25, 85% deste povo se desvia. Que estatística triste. Que significa que a gente não pode olhar aqui e enxergar quem são os que tomaram uma decisão antes dos 18, porque a maior parte daqueles que tomaram decisão antes dos 18 abandonaram a fé. Opa! Então nós estamos desafiados numa história grande. Como é que nós, que somos uma geração mais velha, podemos pegar a sã doutrina e colocar numa geração mais nova, para que eles permaneçam firmes na fé, e em nome do Senhor Jesus Cristo, a gente quebrar essa estatística demoníaca. Como é que nós podemos fazer isso? Quero apresentar o projeto, aquilo que como igreja nós queremos fazer juntos, lembrando que não é o projeto que transforma pessoas, são relacionamentos, principalmente a fé da avó, impactando a fé da mãe, impactando a fé da filha. Entretanto, nós queremos ajudar como igreja. A primeira coisa é que nós valorizamos as gerações. As gerações são importantes para nós, e a gente divide as gerações dos 0 aos 25 anos em dois grandes grupos. Primeiro, a geração criança. A geração criança tem um propósito de ser uma ferramenta de apoio às famílias. Ela não é a solução do problema, mas ela é uma ferramenta de apoio às famílias, conduzindo nossas crianças a serem verdadeiras cidadãs do reino de Deus, descobrindo e curtindo a convivência no corpo de Cristo. Se a gente sonha de ver as nossas crianças de fato comprometidas com o reino de Cristo, comprometidas de fato em ser parte do corpo de Cristo, de aumentar a sua fé, de crescer no conhecimento. E a gente pregou, quer dizer, eu preguei recentemente dizendo que as crianças são importantes dentro do reino. O próprio Jesus Cristo disse: deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Ele tirou os discípulos que impediam essa criançada de chegar na presença dele e disse: escuta, elas são importantes no reino, elas fazem parte do reino, e nós temos que influenciá-la. Quando a gente fala da geração criança, a gente divide em 4 blocos, de 0 a 2 anos, onde a criação começa a ser ensinada. Sabe quando você deixa o seu filho no berçário? Você não está deixando o seu filho no berçário para alguém cuidar enquanto você assiste o culto. Você está deixando o seu filho no berçário para ele ser influenciado por Deus, já desde pequenininho, a começar a ouvir as coisas de Deus, a se familiarizar com as coisas de Deus, que Deus não seja algo à parte da vida dele, mas pelo contrário, que Deus seja algo extremamente real, que ele vive, ele experimenta. Por isso não traga o seu filho para cá, deixa lá. Já traz ele para conviver lá, já o ensina a importância de viver na comunidade, de aprender os princípios, de experimentar as coisas de Deus juntos, mas com criança. Sim, com criança. Diz que quando João Batista ouviu a voz de Maria, ele se remexeu dentro da barriga da mãe Isabel. De pequenininho, o Espírito já vai trabalhando, é algo de Deus, porque a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar, para que ainda quando for velho, não se desvie dele. A minha parte é ensinar, a parte de Deus é fazer com que essa criança não se desvie dele. Portanto, de pequenininho, ele já vai aprendendo, o movimento do Espírito já vai acontecendo na vida dele. Acho
que dos 2 aos 3 anos, a gente começa a apresentar um panorama bíblico, ele começa a ter mais apego às histórias da Bíblia. Dos 4 aos 9 anos, ele aprende mais a respeito do Antigo Testamento, do Novo Testamento, fazer diferença entre eles, começar a entender cada vez mais o que a Bíblia é. Aos 10 anos, a gente aprofunda um pouco mais com as cartas de Paulo, com as histórias dos profetas. Aí eles vão crescendo nessa história toda. Ou seja, a nossa preocupação e o nosso apelo é: pais, participem deste movimento. Vai ter cantata das crianças no Natal, traga o seu filho para cantar, já começa a trabalhar isso. O Natal é bacana, mas o Natal não é o presente do Papai Noel, mas sim Jesus Cristo invadiu a nossa praia, então nós temos que adorá-lo. Vocês farão parte do coral, vocês vão cantar lá, vocês vão conhecer a igreja, vocês vão conhecer a história, vocês vão se envolver com tudo isso. Se envolvam nisso, levem para acampamento, manda para acampamento e ficam os pais dizendo: está tudo bem. Está tudo bem. Em 17 anos que eu sou pastor nessa igreja, faz 17 anos que a gente promove acampamento para criança quase todo ano. Nunca, na verdade parece que uma vez só morreu uma criança num acampamento desse. E ainda assim a culpa foi do monitor. Gente, começa a confiar aquilo que é a herança de Deus no projeto de Deus. Participa. Não seja um estorvo. Comece a investir no seu filho. Comece a trazer esse contexto para dentro do coração do seu filho, para a mente do seu filho. Que bacana que você vai para a igreja. Eu vou pagar esse preço. Você vai começar a conhecer amigos que também começam a viver esse movimento todo. E aí a gente entra na segunda grupo, a nova geração. E a gente trabalha dos 11 aos 25 anos, e depois dos 26 anos, que é o GPS, onde são grupos pequenos, já começa a virar gente grande, já se torna adulto, já vive a vida da igreja, que trabalha com pequenos grupos, e como pequenos grupos ele tem que viver, não é mais um jovenzinho, mas ele é agora alguém que já se tornou adulto, e a maturidade também tem que chegar neste grupo. E a gente pega a nova geração, que tem como proposta uma geração que conheceu Jesus Cristo pessoalmente, e este encontro mudou o seu coração de tal forma que se tornou profunda no saber bíblico e ousado no viver da fé. 85% dos abandonos da fé acontecem entre os 18 e os 25 anos. 85%. Qual é a visão do pessoal da nova geração? Um povo que é ousado no viver da fé. Que quando eles chegarem na faculdade, quando eles são contestados, quando eles são questionados, quando surgem professores ateus, defensores de todas as ideologias que estão sendo vendidas aí, ele saiba defender a sua fé. Como é que nós pretendemos trabalhar dessa forma? Primeiro, 3 grandes grupos: a geração Farol, a Lighthouse e o Escape. A geração Farol, que abrange de 11 a 13 anos, é a formação do grupo na fé. O pessoal sai do GC e muitas vezes não tem um grupo, só que eles começam a querer viver em bando. Eles não vão para um pequeno grupo que são 3, 4 pessoas, eles querem um pequeno grupo com 50, 60, um grupo gigantesco. Entretanto, o que nós precisamos trabalhar é, este grupo ele tem uma característica, ele tem uma identidade. O sujeito já não vem mais para a igreja, o pré-adolescente não vem mais para a igreja, porque simplesmente o pai o obriga a vir e o pai o traz, dizendo: não há negociação com você. Ele vem para a igreja porque ele já tem uma identidade, que é o grupo na fé. Eu vivo aqui, e o que nós temos em comum é que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Portanto, o grande desafio da geração Farol é tirar aquela criança que vem crescendo dentro da igreja e muitas vezes nem mesmo conheceu a Jesus Cristo, e aqui ela vai ter um encontro pessoal com Jesus Cristo, um encontro que transforme a vida dela, e ela vive num bando, e este bando tem a mesma identidade que ela, uma geração convertida ao Senhor Jesus Cristo.
A próxima fase, que é a Lighthouse, de 14 a 17 anos, é a consolidação da fé, é o aprofundamento da fé. Eles são um grupo, mas não são só um grupo, eles têm que entender o que eles acreditam, eles têm que aprofundar o que eles acreditam, eles têm que aprender a manejar bem a Bíblia, eles têm que aprender a defender aquilo que acreditam, entender quais são os questionamentos do mundo ou as falas do mundo e nós respondermos à altura, segundo a sã doutrina. Eles não acreditam simplesmente porque eles viram uma série da Netflix, ou um documentário qualquer, ou um youtuber influencer qualquer coisa. Eles acreditam porque eles enxergaram na Bíblia e eles se aprofundaram na Bíblia. O desafio da gente para a Lighthouse é fazer com que eles saiam de uma fé rasa e eles acrescentem, eles cresçam na profundidade da fé, numa fé sólida. O terceiro movimento, o Escape, dos 18 aos 24 anos, é a afirmação e a prática da fé. É um povo que deixou de estar na mesma escola todo mundo juntos e agora houve uma pulverização nas universidades do Brasil. E na pulverização dessas universidades, eles estão sendo influenciados por professores totalmente distantes, por ideias, ideologias totalmente distantes. Você vê que o cara cresceu dentro da igreja e de repente está defendendo algo que ele escutou dentro da igreja, que o professor que é bacana falou, e ele levanta um estandarte, uma bandeira, e eu digo, escuta, talvez muito do que você esteja falando esteja certo. O meu problema com você é que você não sabe nem mesmo defender a sã doutrina. Se você não sabe defender a sã doutrina, como é que você levanta o estandarte de uma ideologia? Como você vai dizer que essa ideologia é a certa, se você não conhece e não pratica a palavra? Portanto, a gente tem que aprofundar a fé dessa moçada de tal jeito, que eles saibam chegar na universidade dizendo, o que vocês estão falando é interessante, o que vocês estão falando tem coisas certas, eu entendo o porquê vocês estão falando isso, a nossa geração está dando respostas à outra geração, entretanto há um furo absurdo nessa história, e o furo é o que a sã doutrina nos ensina, e eu sei defender a sã doutrina no meio deste povo que não tem nem um pouco a preocupação ou o cuidado de entender o que a sã doutrina diz. Eu sei brilhar como um luzeiro no meio de uma geração pervertida e corrompida. Esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio. Nós temos desafios de alcançar a terceira idade. Nós temos desafios de alcançar aqueles que saem da universidade. Nós temos desafios de alcançar aqueles que são pais pela primeira vez. Nós temos desafios de alcançar aqueles que os filhos estão deixando de casa. A gente vai trabalhar muita coisa ano que vem, mas eu estou apresentando para vocês um movimento que a gente está estruturando, que a gente precisa de duas coisas: muita oração, de que Deus promova um avivamento na geração mais nova, de que Deus sopre do Espírito dele, e que seja uma geração que enxergue da graça de Deus, e se entregue à graça de Deus, e que se levantem de fato guerreiros fenomenais, que vão passar pela universidade, e transformando, serão canais da transformação de Deus naquele lugar. Essa tem que ser a nossa oração. Segunda coisa, que a gente se engaje nessa história toda, que é muito mais fácil a gente trabalhar em conjunto. Nós somos a geração eleita. Que o que nos marca não são contextos históricos, mas o Deus da história. Que o que nos faz a diferença não são as crises sociais que nós enfrentamos, mas o Deus de toda a humanidade, que nos faz viver no meio de todas estas crises de forma segura. Nós precisamos nos engajar para mudar essa estatística. Portanto, precisamos de oração e precisamos de engajamento. A moçada, a gente quer orar muito por vocês. A gente sabe a luta que vocês estão passando. A gente sabe que onde vocês estão, nem de perto nós vivemos o que vocês viveram. Que a pressão sexual em nada se compara com a pressão sexual que nós estamos vivendo, que nós vivemos na nossa época. Que as drogas que vocês têm ofertadas de forma tão fácil, nem de perto
tem a potência das drogas que existiam na nossa época. Que as ideologias diabólicas e humanistas que vocês têm escutado 24 horas por dia eram consideradas erros sociais, pecados dentro da igreja, e vocês estão convivendo com uma realidade que nós nem imaginamos. O que nós queremos ser é o porto seguro de vocês. Que vocês saibam que tem um pessoal que é apaixonado pela sã doutrina e que está disposto a caminhar com vocês e ensinar a sã doutrina enquanto vocês estão sofrendo nesse mundo tão pervertido e tão corrompido. Contem com a gente, vocês não estão sozinhos. Contem com a gente. No final, a gente vai ver os filhos de vocês caminhando junto de Deus. No final, a gente vai ver a fé de vocês sendo replicada na geração que vem depois de vocês. Portanto, o desafio é grande, mas nós sabemos em quem temos crido e sabemos que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. O desafio das gerações estão aí. As gerações estão importantes. E a minha proposta é, vamos junto nesse projeto todo. Vamos orar por essa história toda. Vamos nos engajar. Vamos mandar os nossos filhos para os acampamentos. Vamos dar todo o suporte necessário. Tem filho que não está indo para o acampamento por causa de grana, não tem problema, a gente manda, eu pago, a gente faz tudo juntos, mas nós vamos impactar uma nova geração em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa nova geração, ela é tão importante para nós, e nós como igreja entendemos que isso é um valor que a gente tem que investir tão intensamente, que a gente tem pastores de tempo integral para isso tudo. Eu quero chamar aqui na frente, cadê o Bruno? Vem cá, Bruno, primeiro. O Bruno vocês conhecem. O Bruno está aqui com a gente. Há quantos anos você trabalha aqui, Bruno? Quase 5? Nossa, parece 30. Bruno é um parceirão, gente. Bruno tem uma paixão por criança, uma habilidade com crianças que eu fico impressionado. Eu tenho olhado para ele e tenho dito, Senhor, eu queria aprender a lidar com crianças como ele lida. Eu tenho dificuldade, mas eu queria, e eu tenho me espelhado, me incentivado, eu tenho pensado muito, se o Bruno consegue, eu também consigo, porque impactar crianças é algo imprescindível. E o Bruno está aqui com a gente, e está liderando esse trabalho todo, e a gente deveria orar pelo Bruno, orar com o Bruno, e estar junto dele, dizendo, Bruno, vai em frente, cara, você não está sozinho, a gente está te dando todo o suporte que você precisa, porque essa nova geração, ela é importante para nós. Bruno, eu amo você, cara, eu amo o seu trabalho, gosto muito que você está aqui no nosso meio. Queria chamar o Alan aqui na frente. A gente durante muito tempo teve o Renan trabalhando no ministério de jovens da nossa igreja. O Renan está migrando para uma nova área, semana que vem a gente vai conversar, é mais um desafio para nós. E quem nós substituímos foi o Alan. O Alan, quando a gente começou a discutir sobre quem nós gostaríamos de trazer como pastor, a gente pensava no pastorzão, aquele cara que vai caminhar entre os pais e vai caminhar entre os filhos, o cara que vai trazer a sã doutrina de forma amorosa, amável, vai desafiar, vai confrontar. E a gente conversando sobre entre nós, e o Alan estava aí, a gente falou, cara, a gente não precisa importar, trazer pastores de fora, a gente já tem o Alan, então vamos investir no Alan, vamos acreditar no Alan, vamos apoiar o Alan, vamos hoje orar por você, cara. Alan, é um privilégio ter você aqui, é bacana de ver que você já entrou com sangue nos olhos, você já está chegando numa casa onde vive cheia de moçada, meus filhos vivem lá, comendo às vezes caldeirão de miojo, sopa de queijo, o Alan e a Sueli sempre carregaram as crianças e a moçada, portanto, apresento para vocês o novo pastor da nova geração, e a gente vai orar por eles agora, vamos orar pelo Alan, vamos pedir para que Deus os abençoe, que eles sejam cheios de ousadia, e que sejam essas pessoas que estão influenciando a nova geração, para influenciar a nova geração. Eu queria chamar você ficar de pé, Jorge, você pode vir aqui na frente como presbítero da igreja, orar com eles e por eles. Levanta a tua mão, vamos abençoar esses dois. Bondoso Pai, é um grande privilégio nós estarmos aqui na Tua presença, colocando diante de Ti esses desafios
tão importantes para nós, e sabemos que é um desafio importante para o Senhor também. Por isso estamos aqui rogando, Senhor, que o Senhor abençoe a vida do Bruno, do Alan, diante dessa grande responsabilidade que o Senhor coloca na mão deles. E nós, como igreja, Senhor, rogamos que o Senhor nos capacite, nos envolva, nos motive a estarmos juntos com eles, pela importância que tem esse trabalho dessa geração, Deus. Que nós possamos ver no futuro essa geração te adorando, uma geração firme na Tua palavra, firme na sã doutrina, tendo uma vida transformada pela presença do Senhor, de acordo com tudo que a Tua palavra nos ensina, Deus. Que o Senhor faça dessa igreja uma igreja cada vez mais forte, uma igreja mais presente, formada por realmente verdadeiros discípulos do Senhor, discípulos que tenham a imagem de Jesus como sua marca, uma marca de uma vida de devoção, de total dependência de Ti, de amor pela Tua palavra e de vontade de viver de acordo com a Tua vontade, Deus. Te pedimos que o Teu Espírito esteja fazendo esse milagre em nosso meio e que cada pai aqui presente, cada jovem, cada um de nós, cada criança, todos nós possamos ser a igreja que honra o Teu nome, que glorifica o Teu nome, que seja como luzeiros nesse mundo de trevas, Senhor. Amém. E rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Obrigado, Alan. Obrigado, Bruno. Que Deus abençoe a vida de vocês.